Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso de Angular. Nessa aula, nós vamos aprender como criar uma tela para fazer upload de arquivo utilizando o Bootstrap 4. Aqui no nosso projeto, eu vou criar mais um módulo para a gente deixar tudo separadinho. Então, aqui no terminal, eu vou fazer um ng-gm de módulo, vou chamar de upload file, de upload de arquivos, e vou pedir também para criar o roteamento, então, if routing. O módulo com os dois arquivos já foram criados, e agora a gente também pode criar o nosso componente. Vocês podem fazer aqui também um ng-gc e upload file /file upload ou upload file, do jeito que vocês quiserem nomear, ou também podem utilizar alguma extensão do Visual Studio Code para também gerar esse componente. Então, eu vou fazer pelo ng-gc mesmo, já tem um tempo que eu não utilizo mais o terminal, então só para relembrar. Temos aqui o nosso componente que foi criado, agora nós vamos voltar no app.component.html e a gente também vai adicionar um novo link para a gente conseguir acessar. Então, vou copiar aqui esse último li, vou colar aqui novamente, vou colocar como caminho de upload e aqui nós vamos colocar upload arquivo. A gente também não pode esquecer de modificar o nosso app routing module. Então, aqui nós também vamos copiar essa última parte ou pegar esse curso, que vai ficar um pouco mais simples para a gente fazer isso. O caminho aqui vai ser o upload, que nós colocamos aqui no nosso HTML. E o caminho vai ser o upload file. Então, upload file. Aqui, novamente, nós vamos copiar, porque é o upload file module. E o nome do módulo, vou copiar também, para não ter erro de... O app routing está pronto. E agora nós vamos modificar aqui o upload file routing module e nós vamos utilizar aqui o path, que vai ser vazio, e nesse caso o componente principal vai ser o upload file component, que é esse daqui. Então aqui nós vamos colocar upload file component e não esquecer também de fazer o import desse arquivo aqui em cima. Com isso feito, nós podemos fazer o ng-serve. Então, vou fazer aqui um ng-serve-o para já poder abrir o Chrome também. Vai dar um erro. Nós não temos o nosso servidor, que é o nosso db.json sendo executado. Se vocês quiserem, podem executar também, mas nós não estamos mais trabalhando nessa tela de cursos. Então, aqui vai ser o upload de arquivo. Até para facilitar as próximas aulas, o que eu vou fazer também, eu vou voltar aqui no nosso app routing module e eu vou colocar o redirect, caso você acesse apenas o localhost porta 4200, para upload. Quando eu desenvolvo projetos com Angular, também gosto de fazer isso, pelo menos no desenvolvimento local, que é para não ficar perdendo tempo digitando e acessando o menu. Então, aqui já faz o redirect. E agora, se a gente tentar acessar aqui o 4200, automaticamente vai para o upload e a gente consegue ir testando o código que a gente for fazendo. A ideia dessa aula é criar uma tela para poder fazer upload de arquivo. Como nós estamos utilizando o Bootstrap 4, nós vamos continuar com o Bootstrap 4. Porém, você pode fazer com HTML puro, pode utilizar qualquer outra biblioteca de componentes também. Então, aqui na documentação, eu vou acessar a parte de componentes. A parte de componentes vai vir em formulários, e de formulários, aqui desse outro lado, do lado direito, nós vamos ver o File Browser, que é a parte de escolha de arquivo. Aqui nós temos o File Browser do Bootstrap, então se a gente clicar em cima, vai abrir o explorador de arquivos, e aqui a gente pode selecionar algum arquivo para poder tentar fazer o upload. E o código para isso é bem simples, tem aqui uma div, que é o Custom File, tem um input e uma label também, que é para escolher o arquivo, e é basicamente isso. Eu vou voltar aqui, vou fechar isso tudo para organizar um pouco melhor. Vou abrir aqui o nosso HTML, vou remover tudo que está aqui, e eu vou copiar esse código aqui e vou colar dentro do meu HTML. Aqui no lugar de Choose File, eu vou colocar Selecionar Arquivo. Você pode dar o nome que você quiser também. Voltando aqui no browser,
nós temos esse selecionar arquivo. Eu vou adicionar uma div aqui em cima, vou passar aqui para baixo essa div, vou formatar aqui o documento. Aqui no caso eu vou escolher o Prettier para poder formatar. E aqui eu vou colocar um estilo, vai ficar bem feio, geralmente a gente pode fazer isso com classe mesmo. Você pode adicionar uma margem, então, por exemplo, o margem top, vou colocar aqui de 10 pixels, só para a gente poder ter aqui um espaço entre o menu e o nosso arquivo. Para mim aqui tá ok, então vamos testar. Vou clicar aqui para selecionar o arquivo, abriu o Explorer, vou selecionar o TSLint.json, por exemplo, e não está mostrando do jeito que mostrou aqui no site do Bootstrap. Se a gente abrir aqui as ferramentas de desenvolvimento, que é o Developer Tools, não tem nenhum erro aqui também. Então, por que isso está acontecendo? O Bootstrap em si tem um requerimento, que é o arquivo do bootstrap.js. Então, sempre quando a gente instala o Bootstrap em projetos normais, nós vamos incluir tanto o bootstrap.js quanto o bootstrap.css. O bootstrap.js, até a versão 4, tem todo o código que, por enquanto, ainda está utilizando o jQuery para colocar a lógica desses componentes que precisam de lógica adicional para poder funcionar. E, é claro, o CSS é o que vai dar essa carinha, o look and feel do Bootstrap. No caso do nosso projeto Angular, geralmente a gente apenas adiciona o CSS do Bootstrap. Se a gente precisar de alguma lógica adicional, como por exemplo accordion ou modais, como a gente já utilizou aqui no curso, a gente pode utilizar o NG Bootstrap e NGX Bootstrap para ajudar a gente nisso. Esse input de upload de arquivo do Bootstrap é um dos componentes que precisam de lógica adicional para que eles funcionem corretamente. Como a gente só adicionou o CSS no Angular, nós não temos essa lógica, portanto, nós precisamos adicionar isso manualmente. Nós vamos usar o bom e velho e simples JavaScript. Quando o usuário seleciona um arquivo, ocorre a mudança de change do input, que é o evento que nós precisamos escutar aqui no Angular também. Nós vamos fazer isso no Angular, como a gente sempre fez, que é o evento de change. E aqui nós podemos colocar o onChange. Nesse onChange, nós vamos passar o próprio evento, e esse evento é o evento que contém as informações do arquivo ou arquivos que estão sendo selecionados. Vou copiar aqui, vou abrir o Upload File Component, e aqui dentro eu vou criar esse onChange. Eu vou apenas colocar aqui que é o evento. Vou tirar esse cifrão. Esse evento, se vocês quiserem, vocês podem fazer um console log para saber o que está sendo recebido também. Vou fazer aqui o console log, vou selecionar aqui novamente o arquivo. Vou pegar o TSLint.json, é um evento. Esse evento é do tipo event, que é uma interface do próprio JavaScript. Nós temos o caminho do componente que originou esse evento. Nós também temos o source element. Se a gente for olhar aqui dentro do source element, tem várias propriedades, porém tem uma propriedade, então nós vamos aqui na letra F, que tem o files. No files, nós temos também um file, que também é uma interface definida pelo JavaScript, e aqui nós temos as informações do arquivo, quando foi modificado, o nome, o tamanho, o tipo do arquivo também. Nós estamos interessados nessa informação aqui, que está dentro do source element e depois no files, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, aqui nós vamos acessar o event e depois o source element e depois nós vamos acessar o files. Esse files, como nós vimos lá no console, é um array de arquivos. No JavaScript, nós também temos uma interface para isso, que é o file list, e nós podemos pegar esse resultado e guardar isso dentro de uma variável. Então, aqui, selected files, que por enquanto esses arquivos foram apenas selecionados, ainda precisa fazer o upload. E agora sim, olha, selected files, nós temos todo o autocomplete. Podemos pegar o length, já que isso é um array.
O que nós precisamos fazer agora é, do momento que a gente selecionar o arquivo, nós já estamos pegando o arquivo, perfeito. Só que nós precisamos setar o texto aqui com o nome do arquivo, que é o que é feito aqui. Para fazer isso, existem diversas formas, porém nós vamos utilizar o bom e velho JavaScript. No JavaScript, a gente tem o famoso document.getElementById. Então, aqui, ó, document.getElementById. E mesmo a gente utilizando o Angular, a gente ainda tem acesso a toda a API do JavaScript. Então, você pode mesclar o seu código JavaScript com o Angular. Para casos simples como esse, não há necessidade da gente colocar um jQuery no projeto, porque isso só iria aumentar o tamanho do nosso bundle de produção, sendo que a lógica que a gente precisa é bem simples. É sempre bom evitar adicionar bibliotecas desnecessárias que só vão aumentar o bundle de produção e não vão adicionar nenhum valor significativo para o projeto, que é esse caso daqui. Vou voltar aqui no HTML e eu vou dar um ID para essa label, porque a gente precisa setar o HTML, ou seja, o inner HTML dessa label aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, o custom file label, só para dizer que é essa label, e nós vamos pesquisar por esse elemento aqui. E vai retornar o nosso componente. Nós podemos fazer aqui o inner HTML. Com isso, nós vamos pegar os arquivos. Isso aqui é um array. Como é um array, nesse caso nós estamos apenas selecionando um arquivo, nós vamos pegar o primeiro arquivo e nós vamos pegar o nome do arquivo. A gente pode ver aqui que o IntelliSense do Visual Studio Code já mostra aqui as opções que nós temos. Porque a gente setou aqui, olha, a gente fez esse casting do files para files list. E a gente já viu também em aulas passadas como é que a gente faz o casting no TypeScript também. Com isso feito, nós vamos voltar aqui para o browser, selecionar o arquivo e nós temos agora que o tslint.json está aparecendo. Se você quiser selecionar mais de um arquivo, não vai conseguir. Para fazer isso, a gente pode colocar aqui o multiple nesse ID. Agora, se a gente vir aqui e tentar selecionar mais de um arquivo, então eu vou apertar aqui o Command ou Ctrl, seleciona, nós ainda temos somente o primeiro arquivo. Como é que ficaria isso com mais de um arquivo? A gente já consegue selecionar, agora a gente precisa colocar o nome desses outros arquivos aqui também. A gente pode modificar o nosso código um pouco, e aí, é claro, se você vai fazer isso ou não, vai depender dos requisitos do seu projeto. Então, vou colocar aqui uma outra constante, filenames, vou iniciar essa constante com um array e nós vamos iterar cada arquivo que tem aqui. Você pode fazer isso através de um for each ou pode fazer o bom e velho for também. Vou colocar aqui um let i0 e é menor que selected files.length e aqui o i++. Filenames, vou fazer aqui um push. E aqui nós vamos pegar o selected files na posição i.name. E aqui no final a gente vai fazer a mesma coisa, então vou pegar esse inner HTML aqui. Só que nós podemos fazer aqui, ó, um file names, vou utilizar o método join do array do JavaScript, que nós conseguimos juntar todos os elementos que estão nesse array. E no caso, como está só o nome aqui, a gente pode colocar, por exemplo, vírgula e espaço. E aí nem precisa mais desse código aqui em cima também. Voltando aqui no browser, vou selecionar 3 arquivos para a gente ver o que vai acontecer. Apertar o Open e nós temos mostrando na tela os 3 arquivos que nós queremos fazer upload. Esse é o ponto de partida da nossa tela. Ainda está faltando lógica, como por exemplo um botão de upload, mas isso nós vamos fazer nas próximas aulas. Por hoje é só, lembrando como sempre que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!